Bem, meus irmãos, outra vez, nosso estudo da Palavra do Senhor, e o tema do nosso estudo de hoje é a vida de estudos. Como é a vida de estudos de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e por onde começar, por onde devemos começar a vida de estudos. Normalmente alguém me pergunta, irmão, por onde é que nós começamos a estudar? Alguns me perguntam sobre o livro da Bíblia, por qual livro começar, e outros me perguntam quantos livros deve se ler, que livro é que eu leio. Normalmente as pessoas me perguntam que livro é que eu leio, quantos livros eu leio. Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que eu não leio livro nenhum, tá? Então, já tire logo isso da sua cabeça. Se você acha que o pregador ou o professor ou a pessoa que está à frente de algum trabalho, ele precisa de leituras seculares para entender, compreender a palavra do Senhor, você está equivocado. Você ainda não entendeu basicamente o que é a palavra do Senhor. Os livros, eles vêm com o tempo, de acordo com a necessidade de cada assunto, e não é uma regra, tá bom? A palavra do Senhor é a regra, tá bom? Então, por onde é que você começa a estudar a palavra do Senhor? Você começa pela Bíblia, tá bom? Antes de você ler a Bíblia, compreender a Bíblia toda, não recomendo, e você não deve comprar livro nenhum, nem livro, nem enciclopédia, nem comentário bíblico. Nada disso vai lhe ajudar, tá bom? Irmão Noel, mas aí de repente tem um assunto lá que eu não sei, que eu não compreendo. Minha pergunta é, você não compreende por quê? Aí você não compreende o assunto, certo? E você vai até alguém que supostamente compreende. Mas se ele também não compreendeu, ele ensinou errado. Serão duas pessoas, um cego guiando outro cego. Então a questão aqui é essa. Você precisa ler a Bíblia. A Bíblia é o seu norte. Então, principalmente você que está começando agora, esqueça livros de teologia, esqueça a Bíblia de estudo. Esqueça isto. Você primeiro vai ter que começar a receber da fonte direto. Primeiro você vai começar pela iluminação do Espírito. Primeiro você recebe de Deus. O pouco que você recebe é seu. É o seu conhecimento. É o quanto Deus está iluminando você, revelando-se como pessoa para você. Você está descobrindo Deus, você está compreendendo Deus no seu dia a dia, na sua vida. Então, esta etapa não se pode pular, não se pode passar essa etapa. Se você está começando agora e você começa a comprar livros e mais livros, digamos que você quer estudar a história dos Hebreus. Aí, antes de ler a Bíblia, você vai comprar o livro de Flávio Joséfo, A História dos Hebreus, por Flávio Joséfo. E lá você vê um cara que é ímpio, que não é crente, nunca foi, é apenas um homem que leu na história sobre Jesus e saiu atrás dele, dos fatos que aconteceram, e descobriu que antes de Jesus tinha muitos outros e outros e outros, e ele foi remontando até o Jardim do Éden. E aí ele vai contar a história dos assírios, a história da Babilônia e tal. Ele vai contar desde Abraão até Jesus, desde Gênesis, lá quando fala-se sobre a criação do mundo, até a época de Cristo. Bom, em que isso lhe acrescenta? Em nada. Porque tudo que ele vai lhe dizer está escrito na Bíblia. Agora, ele vai lhe contar historicamente como foi.
Em que isso lhe acrescenta em sabedoria? Por que que a Bíblia precisa de alguém para confirmar que ela é verdade? Tá entendendo? Então, de repente, você vai descobrir que ele conta coisas que não existem na Bíblia. Está fora. E agora, você aprendeu com o historiador. Aí você vai se encantar com o mundo dos textos. Vai se encantar com a história. Antes de conhecer a palavra de Deus, que é viva e eficaz, você vai conhecer a história. Então, está errado. Tá bom? Então, você que quer começar a ler a Bíblia, esqueça, não compre livro. Não compre nenhum. Não compre livro, não baixe PDF. Não fique pesquisando no YouTube. Não fique escutando pregações. Não. É momento de você se fechar com Deus e a palavra de Deus. Quando você começar a se impregnar da palavra, que a palavra estiver fazendo efeito, mesmo que você não, preste bem atenção, mesmo que você não compreenda a palavra, mas a palavra ela tem um efeito porque ela é viva. Então ela vai surtir em você efeito mesmo quando você não conhece. Mesmo que você não conheça a palavra, ela surte efeito em você. Certo? Então, o que você tem que fazer? Esquecer tudo o que você escutou sobre nas pregações. Esquecer tudo o que você escutou nos hinos. Esquecer tudo o que você leu em livros, já que você já leu. Esqueça tudo aquilo e corra para a palavra, volte para a palavra. E se impregne dela, se impregne dela. Faça daquilo um hábito. Faça com que aquilo faça parte da sua vida e você, de maneira que você não viva mais sem aquilo ali. De maneira que você não viva mais sem ler e orar e buscar a Deus. Aí você vai ter conteúdo suficiente para quando você precisar de um texto extra bíblico, fora da Bíblia, não para corroborar com o que a Bíblia diz, ou para negar, ou para afirmar, nada disso, que a Bíblia não precisa de afirmação nem negação de ninguém. Se você vai com esse pensamento de, não, eu vou precisar aqui procurar um teste para saber se a Bíblia está certa, então você não é crente. Então você está seguindo errado. Não é para você fazer isso. Certo? Tanto não é para você fazer isso que a Bíblia nos proíbe de fazer isso, de contestar a palavra de Deus. E é nisto que surgem as heresias, as doutrinas de demônios. É nesta desconfiança da palavra de Deus que surgem as doutrinas dos demônios, porque os homens começam a questionar a veracidade da Bíblia. E questionando a veracidade da Bíblia, quem entra no meio da dúvida do se ensina ou não? O diabo. E os inimigos de Deus, que são os nossos inimigos, o diabo, a carne, o mundo, o sistema satânico, eles começam a minar o pouco de fé que tem na mente da pessoa, no coração da pessoa. Então, antes de fazer qualquer coisa, preste atenção. Você precisa deixar a semente nascer. Amém ou não amém? Então, esqueça, a partir de hoje, você que quer realmente estudar a palavra de Deus. Se você não quer estudar a palavra de Deus, se você quer ficar sendo um daqueles que só conhece texto, porque os pregadores hoje só conhecem texto, o texto diz, o texto diz. Aí você faz uma pergunta fora do texto. Eles não sabem. Qualquer pergunta fora do texto, eles não sabem. Por quê? Porque eles não conhecem a Bíblia. Eles só conhecem aquele texto que alguém explicou, que alguém explicou, que alguém explicou. Mas se você perguntar como ele chegou até aquele entendimento, ele não sabe como chegou até aquele entendimento. Tá certo? Então, se você quer ser um pregador de verdade, você não pode de forma nenhuma começar lendo livros de teologia. Se começa a palavra de Deus pela própria palavra de Deus.
Pois somente a palavra de Deus tem o poder de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então se começa a ler a Bíblia pela própria Bíblia. Aprendeu? Então se começa pela própria Bíblia. Eu vou ler um texto aqui com vocês e vocês vão perceber por que é que tem que começar pela própria Bíblia. Ele digo mais. Para você expor a palavra para os outros, você não precisa de fonte nenhuma extra-bíblica. Não existe outra revelação, só existe uma revelação. E tudo que Cristo disse e fez está revelado na palavra. Tanto está revelado que o que nós recebemos de Deus não é mais revelação, no sentido da palavra. É iluminação, porque ela já está revelada. Mas eu sou cego. Eu sou cego. Se você prestou atenção no início da aula, eu comecei no escuro. Pouco você me via. Depois eu fui e acendi a luz. Aí você viu clarear. Eu não estava aqui falando com vocês? Mas por que você não me via bem? Porque faltava luz. Entendeu? Então Cristo está ali, Deus está ali. O que é que você está procurando? Você está procurando a luz, que é a lâmpada para os pés, e luz para o caminho, que é a própria palavra, ou você está procurando quem lhe aponte a luz? Então é necessário entender isso aqui. A própria palavra de Deus é quem ilumina. Então qual é a fonte que você tem que ter de conteúdo, de conhecimento? A Bíblia. Tá certo? A fonte é a Bíblia. Veja comigo o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Está aí na sua tela. Atos 8, versículo de número 31. E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Veja bem, o que você observa ali é que um ímpio, por assim dizer, um gentio, não era judeu, era gentio ou ímpio, está lendo a escritura, mas ele não compreende. E o Espírito Santo manda que Filipe vá lá até ele e explique. E a pergunta de Filipe é: você que está lendo, você está compreendendo o que lê? Ele diz que não está compreendendo, por quê? Porque não tem quem o explique. Veja, ele sabe ler, ele compreende o que está escrito, mas ele não sabe sobre quem está falando a revelação. Então está revelado, mas não está iluminado. Precisa de alguém que ilumine. E veja bem, Filipe vai contar para ele sobre quem é que está escrito. Mas de onde é que Filipe vai começar a escritura? De onde é que ele vai começar a explicar a escritura? Veja, versículo de número 35. Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, nesta mesma escritura, lhe anunciou a Jesus. Veja que Filipe não foi atrás de livros apócrifos.
Filipe não foi atrás de teologia sistemática. Filipe não foi falar sobre Platão, Sócrates, Aristóteles. Filipe começou daquela mesma escritura para explicar sobre Jesus, que é o que a escritura está falando, que é sobre quem a escritura está falando. Então você deve entender o seguinte, que se começa a ler a Bíblia pela Bíblia. Filipe poderia chamar ele para conversar no modo filosófico, mas não. O que faz efeito da palavra de Deus é a própria palavra de Deus. A própria Bíblia se explica, meu irmão. Aprenda isto. Se você começa a pegar os instrumentos dos homens, as Bíblias de estudo, veja bem, não tem nada contra a Bíblia de estudo. Eu tenho uma Bíblia de estudo, uma única. Bíblia de estudo pentecostal. Por quê? Eu sou pentecostal. Eu tenho convicção do que é o Pentecostes. Mas antes da Bíblia de estudo pentecostal chegar às minhas mãos, por onde eu conheci o Pentecostes? Foram dos vídeos da internet? Foi vendo as pessoas pregarem? Não, meu irmão. Não, minha irmã. Foi lendo a palavra de Deus. A minha convicção de ser pentecostal não vem dos estudos que alguém me deu. Vem da Bíblia. Dos estudos produzidos por mim mesmo, através do Espírito Santo. O Espírito Santo em mim colocou aquela palavra como sentença e verdade, e eu, por convicção, por pessoa de Cristo em mim, pela pessoa de Cristo em mim, me convenceu de que eu sou pentecostal. Que eu creio nos dons espirituais, eu creio no batismo com o Espírito Santo, sou batizado com o Espírito Santo. Que as línguas estranhas, os dons proféticos, as revelações, as profecias, tudo isto começaram a ter mais evidência depois da descida do Espírito Santo. Eu sou pentecostal porque acredito que o que começou no dia de Pentecostes até hoje caminha junto, prolifera, cresce dia após dia. Então eu sou pentecostal por isto. Então quando a Bíblia de estudo pentecostal caiu em minhas mãos, aquelas notas de rodapé feitas maravilhosamente por Stanley, por o pastor Antônio Gilberto, Claudionil de Andrade, aquelas notinhas que vêm embaixo, são notas que os homens tiveram entendimento e passaram para ali. Qual é o entendimento que eles tiveram? Tiveram o entendimento de que o Pentecostes continua. E quando eu tive esse entendimento? Eu tive esse entendimento lendo a Bíblia. Então, quando as notas de rodapé vieram até mim, elas não estavam surgindo para mim como a primeira vista. Não, elas vêm como um complemento. Conhecimentos que eu não consegui enxergar pela minha limitação. Alguns doutores, muito mais hábeis, mais sábios que eu, mais vividos em quê? Não também de leitura de texto, mas pessoas que estão mais tempos ali, cavando na Escritura, lendo a Escritura, buscando na Escritura. Eles trouxeram à tona coisas que eu, nas primeiras vezes que eu fui, não consegui ver. Tanto quanto hoje eu vou lá e eu consigo enxergar uma coisa que você mais novo convertido, ou por ter ido uma vez só ou outra, não consegue ver. Então, quanto mais ida for a palavra, não ao texto. Quanto mais ida você for a palavra, mais a palavra vai te dar fundamentos, argumentos fortíssimos com relação à sua vida espiritual. Então, se você foge da palavra e você começa a ler nota de rodapé de homem, e meu irmão, aí não é conhecimento bíblico não. Por isso você vai ver muita gente que lê muito, mas quando sobe ao púlpito para pregar é vazio, não sai nada. Porque o que sai é só letra. Por quê? Porque não conhece a função da letra humana e a função da letra inspirada por Deus. Tá certo? Então você precisa prestar atenção nesses versículos aqui. Veja mais um versículo aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3,
os versículos 13 a seguir. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, de mal para o pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Prestou atenção? Então, Timóteo é um jovem que conhece a palavra, está inteirado desde a meninice, conhece a palavra de Deus. No caso, a palavra de Deus ali é a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, os livros da lei de Moisés, os salmos e os profetas. Ali até Malaquias, Zacarias ali. Não tem os evangelhos ainda. As cartas de Paulo vêm antes dos evangelhos. Então, o que é que Timóteo tem de estrutura espiritual? Tudo aquilo até Zacarias e Malaquias. Obadias, Zacarias, Malaquias, Jonas, Naum, Amós. Sabe? Ele tem tudo isso aí. E aí o que é que diz o texto? Presta atenção nisso aqui, que muita gente se confunde. No versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Não diz que toda a escritura é divinamente inspirada, não. Toda a escritura divinamente inspirada, ou seja, tudo que foi escrito, que foi inspirado por Deus, serve para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. O resto não serve. Você pode pegar aí qualquer livro aí que você tiver, que você gostar de literatura, as Crônicas de Nárnia, você pode pegar aí Hobbit, O Senhor dos Anéis, Harry Potter. São escrituras. Escrituras que alguns homens foram inspirados por Deus, alguns homens foram homens de Deus, outros não. Mas essas escrituras que eles colocam ali são escrituras humanas, que podem ter um certo grau de inspiração em algum momento, sim ou não. Mas a palavra do homem inspirada por Deus é uma coisa. Um homem escrever inspirado por Deus é uma coisa. E a palavra surgir da própria boca de Deus e ser transcrita pelo homem é diferente. Tá entendendo? Uma coisa é você, no seu coração, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, decidir escrever um livro. Olha, eu vou escrever um livro aqui, e naquele livro, por você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai conter muitas coisas que foi Deus quem colocou em seu coração. Mas isso é uma escritura humana que tem inspiração divina. Outra diferença é o próprio Deus pegar sua própria palavra e pedir para que um homem, ou outorgar, ou mandar para que um homem transcreva com suas palavras a palavra de Deus. Transcreva para a sua linguagem humana a palavra de Deus. Aí é diferente. Então, essa escritura primeira que eu falei dos homens, ela não serve para redarguir. O que é redarguir? Redarguir é não só corrigir, mas é conduzir para o caminho. É fazer com que a pessoa repense. É mandar repensar o seu erro. Tá? Redarguir é você conseguir trazer a pessoa para o caminho. É rebater o ensinamento errado. E somente a palavra de Deus tem o poder de rebater o ensinamento errado. Bom, enfim, mas esse não é o ponto. O ponto é que o apóstolo Paulo explica para Timóteo que só serve a palavra que foi inspirada. O restante não serve. Tá bom?
Então por onde é que você começa? Você não pode começar pela escritura humana. Ah não, eu tenho aqui Eusébio de Cesareia, que escreveu a história dos apóstolos. Sim, beleza. Mas você conhece a Bíblia? Você conhece o que está escrito sobre os apóstolos na Bíblia? Não. Então como é que você já quer ir para uma escritura humana antes de conhecer a de Deus? Sabe o que você vai arrumar lá? Problema. Porque tudo que o homem diz lá é tendencioso. Aprenda isto. Tudo que o homem diz é para te convencer de alguma coisa. A palavra não. A palavra não precisa tentar te convencer porque ela é viva. Ela já tem ação própria. Tá? Ela já tem esse poder de convencimento próprio. Ela não tem que te convencer de nada. É você que tem que abrir o coração para o Espírito Santo lhe convencer do pecado, e da justiça e do juízo. Tá entendendo? Então você preste bem atenção nisso. Por onde se começa a ler a Bíblia, Emanuel? Pela Bíblia. Tá, então esqueça todos os livros que você tem. Olha, os livros que você tem, se você juntar todos, e você ler tudo isso aí, tudo isso, você ler tudo isso aí, você passar aí 10 anos lendo tudo isso aí, não vale um ano de leitura da Bíblia. Você passar 100 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos lendo todos esses livros, essas notas de rodapé, essas escrituras humanas supostamente inspiradas por Deus, não surge efeito um mês de leitura da Bíblia. Tá bom? Então, o que é que se deve fazer agora? Deve se desempregnar, irmão. Eu uso sempre essa palavra, eu acho que só eu uso essa palavra, desempregnar. O povo está muito impregnado das coisas do homem, das coisas do mundo. As pessoas acham que teologia, estudar teologia, é sentar numa sala de aula com um homem e começar a estudar as letras, a estrutura da Bíblia, de onde surgiu. Isso faz parte da teologia. Isto é somente um ponto, uma estrutura da teologia. Mas o verdadeiro teólogo é aquele que não se aparta do livro desta lei de dia e de noite. Presta atenção no que Deus diz a Josué. Você não pode se apartar do livro desta lei. Porque se você apartar, você cai em desequilíbrio. Para a direita, nem para a esquerda. Para a direita, como? Começa a defender por fanatismo. Ou para a esquerda, desvia-se do caminho do Senhor. Então o homem de Deus tem que ter equilíbrio. Então, a direita é a destra de Deus. A esquerda é o que o homem pode fazer. 1000 cairão ao teu lado. De que lado? Esquerdo. E 10.000 à tua direita. Os 10.000 é Deus quem faz. O 1000 é você que faz. Então, eu preciso aprender isto. Ter equilíbrio. Mas por onde você começa a ler a Bíblia, irmão? Pela Bíblia. Mas, Emanuel, eu estou entendendo o que o senhor quer dizer, que eu preciso começar pela Bíblia. Mas e os meus livros? Deixa eles quietinhos aí. Se você tivesse perguntado antes, não tinha comprado. As pessoas sempre me perguntam qual livro que eu vou comprar para eu estudar teologia. Você tem a Bíblia? Tem. Simples? Tem, pronto. Por que eu não vou querer uma Bíblia de estudo? Porque todas as Bíblias de estudos são estudos humanos. É estudos de homens. E os estudos dos homens somente atrapalham. Não rende nada. Estou lhe dizendo com toda ênfase. Não rende em nada. Se eu fizer um estudo aqui para vocês e lhe der um estudo pronto, não vai acrescentar em nada na Bíblia Sagrada, porque eu tirei aquilo da Bíblia, com a minha visão. Então eu mais posso errar do que acertar, porque aquela é a visão de um homem que interpretou a Bíblia. E se eu interpretei errado? E se eu pensei que aquilo era o Espírito Santo me iluminando, mas na verdade era só o meu ego falando? Você está entendendo? Por exemplo, você chega para mim e diz assim: olha, irmão Noel, eu tenho aqui a Bíblia King James. Aí eu lhe pergunto: você sabe de onde surgiu a Bíblia King James? Você sabe quem está por trás da Bíblia do Rei James? Você não sabe. Você sabe quem traduziu esta Bíblia? E o porquê traduziu a Bíblia? Você não sabe. Mas aí você viu lá na prateleira, é fininha, é bonitinha, é moda no meio dos pregadores. Você foi lá e
comprou. Aí você viu que está faltando versículos nela? Você não viu que está faltando versículos. Mas aí o que é que as pessoas dizem? Não, é porque a minha tradução é diferente. Eu digo, sim, e quem traduziu diferente? Foi Deus que traduziu diferente? Ou foi um homem que traduziu para a sua linguagem diferente do que a Bíblia é? Olhe como é o problema. A Bíblia vem no sentido original, chamado de manuscrito, né, pela teologia. Vem no sentido manuscrito, vem os originais. Aí, veja, para você ter uma noção, veja o problema. A Bíblia, primeiro, ela é escrita em aramaico antigo. A Torá, escrita em aramaico. Depois do aramaico, ela é colocada em hebraico. Já são duas linguagens diferentes. É como se fosse... nós temos aqui no Brasil a língua portuguesa. E antes da língua portuguesa já tinha aqui Tupi-Guarani. Então você vai tirar do Tupi-Guarani e colocar em português. Veja a mudança que já deu no próprio país. Então eles saem do aramaico, param de falar aramaico quando surge o latim e quando surgem outras línguas, né? E traduzem para a linguagem dos hebreus. Depois de traduzido em hebraico, aí surge Roma, surge a Grécia. E qual é o idioma falado? O grego. Aí você agora vai traduzir o que já era uma tradução para o grego. O Antigo Testamento é todo escrito em hebraico e aramaico, algumas partes aramaicas. E o Novo Testamento é 99% traduzido como grego. O alfabeto grego, a linguagem grega. Porque Roma tomou posse de Jerusalém e a linguagem do mundo gentil romano é a linguagem grega. Então, é ainda traduzido para a linguagem do grego. Então, você tem o seguinte: as traduções do grego. O grego, que é uma das línguas mães, que vai ser traduzido do grego para a língua maior, o latim. Do latim, esta linguagem, ela vai começar a correr o mundo. Aí logo surge o inglês. No inglês surge francês e vai se traduzindo a Bíblia. Até chegar na língua portuguesa de Portugal e depois traduzir para a língua portuguesa do nosso país chamado Brasil. De lá para cá você tem a Reforma Cristã. A Igreja Católica fica com a sua linguagem no latim, segura o latim, não traduz a Bíblia. Aí surge na Reforma alguns reformadores tristes com aquilo e abrem para todo o povo, mas tem que traduzir para o inglês. Aí a linguagem inglesa é defasada, é dificultosa. Algumas palavras da língua grega não podem se encaixar em inglês e ficam daquele jeito, sem tradução. Surge o português, que é mais defasado ainda, e muita coisa de inglês não cabe em português. Quanto mais do latim para o português, quanto mais do hebraico e aramaico para o português, quanto mais do grego para o português. Aí você entende qual é a dificuldade que tem-se de traduzir uma Bíblia. Mas hoje você vai numa loja, tem Bíblia traduzida a facão. Todo tipo de Bíblia está traduzida. E a maioria faltando os versículos. A maioria das Bíblias traduzidas já vem tendenciosa de lá. Alguém está por trás daquilo e quer passar uma linguagem para o povo. Aí, veja bem, presta atenção nisso. Surge no Brasil muitas casas publicadoras, né? Casa publicadora de Bíblia tem a roda aí. Vou dar exemplo de duas aqui. Surge a primeira. Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. CPAD.
É a melhor que tem. Por que a CPAD é a melhor que tem? Porque ela segurou a tradução original. Aguentou, segurou. Até quando traduzem de uma forma mais simples, ela consegue traduzir da forma original. Com o professor Erivaldo de Jesus, que traduziu a Bíblia de Genebra tem pouco tempo. Como eu citei aqui, Claudio de Andrade, Antônio Gilberto, que traduziu e fez as notas de rodapé para a Bíblia de Estudo Pentecostal, que é a Bíblia João Ferreira de Almeida, revista corrigida e atualizada. Conservaram a tradução de 1948. Mas de 1948 para cá, teve um emaranhado, um tufo, meu irmão. Uma tulha de casa publicadora que surgiu traduzindo. Aí tem tradução da linguagem de hoje. Olha que situação. Tradução da linguagem de hoje. Qual é a linguagem de hoje? Veja bem. Tradução para criança, tradução para adolescente, tradução para jovem, tradução para idoso. Aí vem as Bíblias com notas. Bíblia de estudo da mulher. Como se uma mulher precisasse de um estudo do humano para ela ler a Bíblia. Compreensão feminina da Escritura. Olha que coisa de engano. Isso aqui é coisa de engano. Bíblia é linguagem para criança. Quando o mundo traz uma linguagem para criança, ela não traduz. Quando a criança escuta uma pornografia, ela escuta no sentido literal. Eu falo sempre isso aqui e vou falar. Ela não escuta pela metade, ela não escuta traduzida, ela escuta no sentido literal. Mas a Bíblia estão traduzindo para a linguagem de criança. Isso é emburrecimento, meu irmão. A criança tem que aprender a falar como adulto. Ela tem que imitar o adulto, não é adulto imitar a criança. Que história é essa, meu irmão? De você ter que imitar uma criança. É a criança que tem que imitar os passos do adulto. Senão ela nunca cresce, senão ela nunca fica adulta. Ou é o pai que tem que tirar a roupa de pai e se vestir como uma criança, botar um bico na boca, se sentar no chão e brincar com um carrinho. É assim? Ou é o filho que começa lá calçando o sapato do pai, botando a gravata dele. Ou a menina começa botando o tamanco da mãe, penteando o cabelo, brincando de boneca. Tudo isso é imitação dos adultos. Pois bem, as Bíblias que vêm se traduzindo, elas vêm cheias de problema. E graças a Deus que ainda na CPAD tem algumas pessoas, alguns homens de Deus lá, que Deus os conserve muitos e muitos anos assim, que tem segurado essas traduções. Você vê que a Bíblia da CPAD, a Bíblia da Assembleia de Deus, elas vêm segurando essa tradução. Mas aí você cai para a Sociedade Bíblica Brasileira, SBB. A Sociedade Bíblica Brasileira, veja, não é uma sociedade da Assembleia, da Sociedade Batista, é uma sociedade bíblica. Todas as Bíblias de todas as igrejas, de todas as denominações, de todos os clérigos, de todo segmento religioso. Então é uma sociedade. O que fizeram com essa sociedade? Começaram a misturar. Aí você pega a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, é a mesma Bíblia que eles querem empurrar para nós. Porque é uma tradução só. Aí falta versículo, acrescentam-se outros versículos, tudo tendencioso. E os estudos que vêm embaixo é puxando cada uma sardinha para o seu lado. O batista puxando para o seu lado. O presbiteriano renovado, o presbiteriano que não acredita no arrebatamento da igreja. Como tem aí o senhor Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Rodrigo Silva, que é da Adventista. Esse pessoal que vivem por aí explicando na internet que não existe arrebatamento. É este mesmo povo que está escrevendo as notas de rodapé das Bíblias. Aí você, que não conhece a Bíblia, cai num esparro desse, de comprar um livro de um cara desse, não volta mais para a igreja. Aí por isso que surge a pessoa dizer assim, que estudar esfria. Por quê? Porque fulano estudou e desviou. Ele estudou com quem? Ele não estudou com Cristo, ele não estudou com a Bíblia. A sede dele foi tanta de querer conhecer tudo a todo tempo,
querer saber mais do que os outros, na ânsia de dizer agora eu estou estudando, aí começou a comprar livro, e o diabo enganou ele, porque veio doutrina de demônio pelo meio. Então eu vou enfatizar para vocês aqui, antes de você comprar um livro de quem quer que seja eu que tenha escrito, seja o Arcanjo Miguel que esteja escrito, quem quer que tenha escrito, antes de comprar qualquer livro humano, certifique-se de que você conhece a Bíblia por inteiro. Não estou falando conhecer a Bíblia 100%, mas você tem que ter uma estrutura bíblica, um certo conhecimento do que realmente é a palavra de Deus no sentido original, do que realmente a Bíblia diz, para depois, se der tempo, que eu creio que não dá, que daqui para lá você já vai começar a estar fazendo suas próprias notas para ajudar quem vem por aí, para explicar para quem vem por aí que ele precisa voltar para a Bíblia. É o que eu estou fazendo aqui com você. Eu poderia escrever um livro. E dizer para você, compre meu livro que eu ensino tudo no livro. Não, eu estou dizendo para você, não compre livro. Eu estou dizendo volte para a fonte, eu estou dizendo volte para a Bíblia, eu estou dizendo volte a orar, eu estou lhe dizendo você, um caderno, uma caneta azul, vermelha e preta, de joelho dobrado, vale mais do que qualquer Bíblia de estudo. E se lá na iluminação do Espírito Santo, ele lhe disser assim, olha, Jesus está voltando e vem buscar a sua igreja, você pode ler em qualquer outro livro dizendo o oposto. Você terá uma estrutura e dizer, peraí, mas Deus me disse isso aqui. Tá certo? Então eu gravei esta aula aqui justamente para vocês terem uma noção. Tá bom? Volte para a Bíblia. Volte para o texto bíblico. Esqueça a Bíblia de estudo. Por isso que os que vão fazer o curso presencial comigo, eu pedi para que tivesse uma Bíblia simples. Se você já tem a Bíblia de estudo, não tem problema não. Se você tem a Bíblia de estudo, não tem problema. Mas se você, de preferência, você tem uma Bíblia simples, como essa que eu tenho aqui, Bíblia Sagrada, Bíblia simples. Você tem uma Bíblia dessa aqui, você tem uma riqueza em suas mãos. Tá? Ó, imprensa bíblica brasileira. Tá vendo? Se você tem uma Bíblia dessa aqui, você tem uma relíquia em sua mão, porque as traduções, elas estão cada dia mais ficando pior. E essas versões, João Ferreira de Almeida, elas estão indo embora. Então, você que tem uma Bíblia, guarde muito bem ela. Tá? Se lhe disserem, vou lhe dar aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal, feito pela CPAD. Tá vendo? Isso é que é uma Bíblia. Irmão, eu nem leio os estudos. Raramente, quando eu preciso assim. A minha Bíblia é toda assim, riscada. Eu mesmo faço meus estudos. Porque você vai lendo e a fonte vai sendo grande, cada dia mais grande, cada dia maior, né? E de repente você vai fazendo suas notas, né? Eu sei que vocês também fazem isso. Alguns gostam de fazer no caderno, organizar, mas nem sempre dá. Então, faça isso. Antes de comprar qualquer livro, qualquer coisa, vamos para a Bíblia, tá? Vai chegar o tempo de você comprar livro. Quando é que você deve comprar um livro? Quando não tiver mais como você compreender a Bíblia. Por exemplo, você está estudando a palavra do Senhor, que eu vou dar o passo a passo aqui já, peraí. Está estudando a palavra do Senhor e tem lá um versículo que você está estudando, mas você não compreendeu. Do que é que você precisa? De um auxílio. Agora não. Por enquanto você está só pincelando, dando a passada, conhecendo os textos. Já vou adiantar para você como é que você faz. Olha, você vai precisar de um caderno simples, de uma caneta. Pode ser uma agenda. Pode ser uma agenda como essa aqui. Uma agenda permanente aí. E você vai ter aqui 200, 300 páginas, tá? Para você fazer os seus estudos. Eu tenho alguns cadernos, grandes, pequenos. Com o tempo você vai aprendendo a fazer esses rabiscos. E com esse caderno e essa caneta, azul ou preta, e a vermelha também, você vai começar a sua leitura pelo Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas.
Tá bom? Já tem uma aula aqui gravada sobre isso. Estou gravando de novo para você compreender. Você vai começar pelo Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. E por que você deve começar por Lucas? Vou lhe explicar. Porque Lucas foi um homem, o único evangelista que foi atrás dos fatos que realmente aconteceram com Jesus. Então Lucas ele pega, já tem Mateus e Marcos que escreveram. E escreveram os fatos, mas escreveram de forma embaraçada. Então Lucas chega e tem a ideia, então peraí, vocês já escutaram tudo que foi dito aqui, é verdade, eu afirmo que está certo, é isso mesmo, foi assim mesmo. Agora precisamos organizar esses estudos. E eu vou colocar aqui em ordem minuciosa tudo o que aconteceu com Jesus, tudo que ele fez, tudo que ele marcou, tudo que ele notou, tudo que ele pregou. Vai estar tudo em ordem. E ele escreve para um homem chamado Teófilo os 2 livros, que é o livro que leva o nome de Lucas, que é Evangelho, não de Lucas, mas é Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, ou segundo escreveu Lucas, ou de acordo com a visão de Lucas. Então nunca suba lá e diga assim, Evangelho de Lucas, não é Evangelho de Lucas. Lucas não tem Evangelho. Evangelho significa informação, é informação de Jesus. Não é nem boas novas, tá bom? É informação de Jesus. Informações de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu João, segundo escreveu Mateus. É assim. Então, Lucas escreve o primeiro tratado, que é o Evangelho de Jesus, e escreve o segundo tratado, que é o Atos dos Apóstolos. Então, ele tem o Evangelho de Jesus e o Atos dos Apóstolos. Aí, alguém me pergunta, por onde é que eu começo a leitura da Bíblia? Por aí. Por Lucas, porque Lucas é aquele que foi atrás do minucioso. Vê o que é que diz aí na sua tela. Tendo, pois, muitos empreendido, por em ordem, a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então, ele vai colocar em ordem o que desde o princípio ele se informou minuciosamente. Então, por onde você começa? Você começa por aí. Lucas. Então, você com o caderno e você com a caneta, e a Bíblia na mão, o coração aberto, você começa a leitura pelo Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Irmão Noel, quanto tempo eu devo demorar ali? Quanto mais você demorar, melhor. Você não está lendo o jornal. Ali está a palavra da vida eterna, meu irmão. Você tem que ir com sede, com gosto, com alegria. Não para conhecer texto. Lembre-se, é o Evangelho de quem? De Jesus. Não é o texto sobre Jesus. Você não pode ler a Bíblia para pregar. Tá? Quando você está lendo, você não é pregador. Você não é leitor. Quando você está lendo, você não é pastor, você não é pregador, você não é cantor, você não é levita, você é uma alma sedenta pela salvação. Aqui está o erro de muita gente. O erro está aqui. Estão lendo para pregar. Estão lendo para expor. Não estão lendo para ser alguém. Para ser melhor. Para ser uma alma cheia. Para ser salvo. Então, começa-se por Lucas, mas qual é a motivação da leitura? Não é a pregação. Se você leu a Bíblia até hoje, motivado porque vai pregar, tá errado, meu irmão. Você não leu ainda. Volte de novo. Comece de novo.
Retorne para o ponto principal. O ponto principal é ler para se salvar. Timóteo disse isso, Paulo disse isso a Timóteo, que ele deveria ler para se salvar e para salvar os outros também. Então, esse é o ponto. Começa a leitura pelo livro de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Você vai lendo e pontuando o que Cristo lhe ensinou, o que você aprendeu. Ah, irmão Noel, e agora? O que é que eu faço? E quando eu for pregar? Opa, o que é que você está lendo? O que é que você está compreendendo? O que você compreender, você expõe. Isso é que é vida de estudos. A vida de estudos é isso, é você começar a leitura da Bíblia nas oportunidades que lhe derem, seja na saudação, seja no culto no lar, seja na hora da EBD, onde for, onde quer que você vá, aquele assunto vai lhe cercando, vai lhe circulando. E você vai voltando para ele, voltando para o assunto, voltando para o assunto. Tá? É assim que se começa a leitura da palavra. Não tem outra forma. Se não for assim, não vai. Irmão Noel, e se eu começar pelo livro de Gênesis? Pois muito bem. Você vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. E só vai ter o que ali? História. Mas por que o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, é diferente? Porque Lucas vai explicar quem foi Jesus, o homem perfeito, durante toda a história. O que os profetas diziam sobre ele durante todos esses anos, todos esses tempos. Tá certo? Então começa-se pelo Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. E esqueça a Bíblia de estudo, esqueça. Se você tem uma Bíblia de estudo e você não tem condição de comprar outra agora, faz o seguinte, você lê e esquece aquelas notinhas que estão embaixo. Esqueça, fuja delas. Tá? Fuja. Como é que se lê você? Deixa o celular de lado, esqueça o celular. Tá bom? Outra coisa que eu digo pra vocês, essa leitura feita pelo celular não serve. Isso aí não é dedicação. Serve para você fazer uma anotação rápida ali, uma coisa para mais tarde, um assunto, beleza, mas se ler a Bíblia é sentado, ou de joelho, ou em pé, com o caderno e a caneta na mão, conversando com Deus. Como se aquela palavra tivesse sido escrita para você agora. Nas cenas que aparecerem pessoas, você se coloca no lugar daquela pessoa. No lugar do cego, no lugar do pecador, no lugar da mulher que foi pega em ato de adultério, no lugar de Davi, que está velho e morrendo, no lugar de Natan, que é o profeta, no lugar de Eliseu, que está fazendo milagres. Quando você está lendo a palavra do Senhor, você vai se colocando no lugar daquele que está recebendo a palavra. Assim você absorve. Assim você tem conteúdo para pregar. É assim que se prega. É isto que é viver a palavra de Deus. Certo? Então, fique com esta aula. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, né?